Você já se sentiu completamente sem saída? Já olhou para a sua vida e pensou, desta vez não tem jeito? Hoje quero falar com você sobre uma das verdades mais poderosas da Bíblia. Uma palavra que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta seus problemas. Está em Isaías 43:13, onde Deus declara, sim, desde a eternidade eu sou. Ninguém pode livrar alguém da minha mão. Quando eu faço alguma coisa, quem pode mudar? Quem pode impedir o que a minha mão faz? Pare um instante e deixe essa verdade penetrar profundamente em seu coração. Quando Deus decide fazer algo em sua vida, existe alguém capaz de impedir? Existe alguma força no universo que possa deter o que ele começou? A resposta é simples e poderosa: absolutamente ninguém. Pense comigo. Quantas vezes você se sentiu limitado pelos obstáculos em seu caminho? Talvez sejam pessoas, circunstâncias, doenças, problemas financeiros ou até mesmo seus próprios medos e inseguranças. Você olha para esses gigantes e se sente minúsculo, incapaz de seguir adiante. Mas hoje Deus quer que você enxergue essa realidade de uma perspectiva diferente. O que para você parece impossível, para Ele é apenas uma oportunidade de manifestar seu poder. Vamos dividir essa passagem em partes para entender seu pleno significado. Sim, desde a eternidade eu sou. Deus está reafirmando sua natureza eterna. Ele existia antes de seus problemas. Existe durante seus problemas e continuará existindo depois que seus problemas já tiverem sido esquecidos. Isso coloca as coisas em perspectiva, não é mesmo? Quantas vezes perdemos o sono, nos desesperamos e adoecemos por situações que, na perspectiva da eternidade, são apenas momentâneas? Deus quer que você compreenda que Ele opera fora das limitações do tempo que conhecemos. O salmista Davi entendeu isso perfeitamente quando escreveu no Salmo 92. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esta é a primeira chave para compreender o poder desta promessa. Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. A segunda parte diz, ninguém pode livrar alguém da minha mão. Isso tem um duplo significado. Por um lado, significa que quando Deus decide julgar, ninguém pode escapar de sua justiça. Mas para nós, que estamos em Cristo, tem um significado infinitamente mais reconfortante. Quando Deus nos segura em suas mãos, ninguém pode nos arrancar dali. Jesus reforçou exatamente este ponto no Novo Testamento, em João 10, 28-29, quando disse, dou-lhes a vida eterna, e elas nunca perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém consegue arrancá-las da mão de meu Pai. Você consegue imaginar um lugar mais seguro do que as mãos de Deus? Quando Ele decide te proteger, te guardar e te abençoar, existe alguma força no universo capaz de frustrar seus planos? E vamos à terceira parte. Quando eu faço alguma coisa, quem pode mudar? Esta é uma pergunta retórica. A resposta óbvia é absolutamente ninguém. Quando Deus toma uma decisão, quando Ele coloca um plano em movimento, não existe força capaz de reverter sua vontade. Lembre-se das palavras de Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Esta é uma verdade que atravessa toda a Bíblia, a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. E, finalmente, quem pode impedir o que a minha mão faz? Novamente uma pergunta que nos leva a uma única resposta. Ninguém. Quando Deus está trabalhando em sua vida, quando Ele decidiu te abençoar, te restaurar, te curar, te prosperar ou te usar para seus propósitos, não existe pessoa, demônio ou circunstância que possa impedir. Você compreende o poder dessa verdade para a sua vida hoje? Talvez você esteja enfrentando uma situação aparentemente impossível. Talvez os médicos tenham dito que não há cura. Talvez o banco esteja prestes a tomar sua casa. Talvez seu casamento esteja por um fio. Talvez você tenha perdido seu emprego e não veja perspectivas no horizonte.
Mas se Deus decidiu restaurar sua saúde, quem pode impedir? Se Ele decidiu abrir portas financeiras para você, quem pode fechá-las? Se Ele decidiu salvar seu casamento, quem pode destruí-lo? Se Ele decidiu te dar uma nova oportunidade profissional, quem pode bloqueá-la? A resposta para todas essas perguntas é clara: absolutamente ninguém. Deixe-me compartilhar com você a história de José no livro de Gênesis. Seus próprios irmãos o venderam como escravo, motivados pela inveja. Ele foi falsamente acusado e lançado na prisão. Durante anos parecia que tudo estava conspirando contra ele, mas Deus havia decidido elevá-lo a uma posição de honra e influência, e ninguém, nem seus irmãos invejosos, nem a esposa de Potifar com suas falsas acusações, nem o tempo na prisão, pôde impedir o que Deus havia determinado. Ao final, o próprio José reconheceu essa verdade quando disse aos seus irmãos, em Gênesis 50, 20, "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Do que isso é o que Deus quer que você entenda hoje. Não importa quão difícil seja a sua situação, não importa quantas forças pareçam estar contra você, se Deus decidiu fazer algo em sua vida, absolutamente nada poderá impedir. Mas aqui vem a parte mais importante. Precisamos alinhar nossas expectativas com a vontade de Deus. Às vezes ficamos frustrados porque esperamos que Deus atue de determinada maneira quando seus planos são completamente diferentes e infinitamente melhores do que imaginamos. Em Isaías 55, 8, 9, Deus nos lembra: "Pois os meus pensamentos não são os mesmos que os seus, e os meus caminhos não são os mesmos que os seus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus." Então a questão não é se Deus pode realizar algo em sua vida. É claro que pode. A questão é se estamos dispostos a confiar em seus planos e em sua sabedoria, mesmo quando não entendemos completamente o que ele está fazendo. Agora, quero que você pense por um momento. Quais são as áreas da sua vida onde você precisa aplicar essa verdade hoje? Onde você precisa lembrar que Deus está no controle e que ninguém pode impedir o que ele decidiu fazer? Talvez seja em sua saúde, talvez seja em suas finanças, talvez seja em seus relacionamentos, talvez seja em seu ministério ou em sua carreira. Seja qual for a área, quero que você declare agora mesmo, em voz alta: "Se Deus decidiu me abençoar nesta área, ninguém pode impedir." Vamos fazer uma pausa para deixar essa verdade penetrar profundamente em nosso espírito. Mas talvez você esteja se perguntando: se é verdade que ninguém pode impedir o que Deus faz, por que tantas vezes parece que seus planos são frustrados em minha vida? Esta é uma pergunta profunda e importante. E a resposta está em compreender a diferença entre a vontade soberana de Deus e a nossa cooperação com essa vontade. Deus, em sua soberania, decidiu nos dar livre arbítrio. Ele não nos força a segui-lo ou a obedecer-lhe. E muitas vezes somos nós mesmos que impedimos seus planos perfeitos para nossas vidas, através de nossa desobediência, nossa falta de fé ou nossa insistência em seguir nossos próprios caminhos. Em Jeremias 29, 11, Deus declara: "Porque eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Deus tem planos maravilhosos para você, mas esses planos se realizam plenamente quando andamos em obediência e fé. Jesus ilustrou isso perfeitamente quando visitou Nazaré, sua cidade natal. Em Marcos 6, 5, 6, lemos: "E não podia fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles." Não foi que Jesus perdeu seu poder, foi que a incredulidade das pessoas limitou o que ele queria fazer entre elas. Então, se você sente que os planos de Deus não estão se cumprindo em sua vida como deveriam,
permita-me fazer algumas perguntas para reflexão. Você está andando em obediência à palavra de Deus? Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você está confiando plenamente em Deus ou ainda está tentando manter o controle? Em Isaías 26, 3, lemos: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. Você está pronto para seguir os caminhos de Deus, mesmo quando são diferentes dos seus? Lembre-se de Isaías 55, 8, 9, que acabamos de mencionar. Os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Você está persistindo em oração, mesmo quando as respostas parecem demorar? Em Lucas 18, Jesus contou a parábola da viúva persistente para ensinar que os homens devem orar sempre e nunca desanimar. Reflita honestamente sobre essas perguntas, porque muitas vezes o maior obstáculo aos planos de Deus para nossas vidas somos nós mesmos, nossa descrença, nossa desobediência, nossa insistência em seguir nossos próprios caminhos. Mas a boa notícia é que mesmo quando tropeçamos, mesmo quando falhamos, a misericórdia de Deus permanece. Em Lamentações 3, 22, 23, somos lembrados: as misericórdias do Senhor não têm fim, não se esgotam as suas compaixões, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nunca é tarde demais para voltar aos caminhos de Deus, para se alinhar com seus propósitos, para cooperar com os planos que Ele tem para você. E quando fazemos isso, experimentamos a verdade de Isaías 43, 13. Ninguém pode impedir o que Deus decidiu fazer. Quero compartilhar com você um testemunho pessoal. Aqui, você poderia inserir um breve testemunho pessoal ou de alguém próximo sobre como Deus realizou algo aparentemente impossível, demonstrando que ninguém pode impedir o que Ele decide fazer. Este é o Deus que serve. Este é o Deus que está ao seu lado neste exato momento. Este é o Deus que declarou em Isaías 43, 13: quando eu faço alguma coisa, quem pode mudar? Quem pode impedir o que a minha mão faz? Então, amigo e amiga que me escuta, quero encorajá-lo hoje. Não tenha medo dos obstáculos em seu caminho. Não tema aqueles que se opõem a você. Não se desespere diante de prognósticos negativos. Não se intimide pela magnitude dos seus problemas. Se Deus está com você, quem será contra você? Se Deus decidiu te abençoar, quem poderá te amaldiçoar? Se Deus resolveu abrir portas para você, quem poderá fechá-las? Se Deus determinou te exaltar, quem poderá te humilhar? A resposta é clara e poderosa: absolutamente ninguém. Como Paulo declarou em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar juntos. Pai Celestial, agradecemos por Tua palavra viva e poderosa. Obrigado por nos lembrar que quando decides fazer algo em nossas vidas, ninguém pode impedir. Hoje, entregamos a Ti nossas preocupações, nossos medos, nossos obstáculos. Reconhecemos que Tu és maior que qualquer problema que enfrentamos. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, a seguir Teus caminhos, a obedecer a Tua palavra. Que possamos cooperar com os planos maravilhosos que Tens para nós, e que nunca sejamos nós mesmos os obstáculos à Tua vontade perfeita. Em nossas vidas, Senhor, manifesta o poder desta promessa. Quando eu faço alguma coisa, quem pode mudar? Quem pode impedir o que a minha mão faz? Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus está no controle e que ninguém pode impedir o que Ele decidiu fazer. Deixe seu comentário contando como essa verdade impactou sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo para receber mais mensagens de fé e esperança como esta. Lembre-se, não importa o que você está enfrentando hoje, se Deus decidiu te abençoar, te restaurar, te curar ou te prosperar, absolutamente nada e ninguém poderá impedir.
Até o próximo vídeo e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Fique na presença de Deus, permaneça firme na fé e nunca se esqueça: quando Deus decide agir, nada pode detê-lo. Deus te abençoe abundantemente.